Então, vamos lá. Hoje, dia 21, não, dia 7 às 21h39, 7/7. As perguntas mais comuns que as pessoas fazem para nós, terapeutas. O que está acontecendo com a minha cabeça? Então, a primeira coisa que a gente vai explicar para a pessoa é mostrar como o cérebro processa informações através da sinapse. A diferença entre memória temporária e permanente, que é para poder entender aonde que o bug no cérebro, na mente, acontece. O que é o sistema límbico? Os processos automáticos. O que é esquema neural e sistema vegetativo? Com esses 6 conceitos, fica fácil para a pessoa visualizar e entender quando dá um pau na cabeça dela, quando ferra a cabeça. Então, primeiramente, apesar da pobreza do sistema computacional em relação ao sistema nervoso, principalmente ao encéfalo, o sistema computacional ele é muito pobre em comparar com o cérebro do mamífero, é muito pobre. Mas ele tem algumas semelhanças que não são coincidências, creio eu. Algumas semelhanças que traz do funcionamento do cérebro, do funcionamento do computador, pouquíssimas semelhanças que trazem do funcionamento do cérebro, facilita, como o computador é muito mais simples que o cérebro, se a gente entender como o computador funciona, apesar de não ser idêntico o funcionamento, só de fazer essa analogia começa a ficar mais palpável para a pessoa entender o problema que ela está sofrendo. Primeiramente, tanto o computador quanto o cérebro, tá? Eles têm um esquema de processar a informação. E esse esquema, ele é sistêmico, ele é trabalho em conjunto, ele é holístico, um depende do outro. Tudo bem sincronizado, tá? Então vamos ao computador. O computador, ele é um aparelho burro, muito burro, que só sabe aquilo que a gente programa. Ele não tem analogia de conhecimento. Exemplo, se no computador não tiver programado todos os, todas as condicionais, ou seja, todos os se digitar tal coisa, então faça tal coisa. Se entrar um valor tal, então faça tal. Se não tiver tudo programado, ele não funciona, ele para. Já o cérebro não. Ele tem a capacidade de se autoprogramar. Então há uma diferença muito grande. Mas vamos adotar aqui a analogia do sistema nervoso, principalmente do encéfalo, do processamento de informações do cérebro, da mente. Vamos fazer uma analogia aqui com o computador. Como o computador processa dados? Como eu já tinha dito, o primeiro computador, o primeiro processador, ele tinha só 8 bits, né? Ele tinha 8 fragmentos de memória. Cada bit é um fragmento de memória. É a menor porção de uma memória. Ele tinha 8 bits aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 6, 7. Tá faltando um aqui, gente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso. Caguei. Então vamos lá. Vamos colocar 8 bits aqui. Vamos colocar mais. Pera aí, deixa eu dar uma pausa aqui. Vou arrumar isso.
fiz errado o negócio. Rapidinho eu vou arrumar aqui. Ô, casta. Por isso que é ruim formalizar a apresentação. Dá uma coisa errada, você fica doidinho. Por isso que é bom falar de improviso. Você vai improvisando, porque você tá numa apresentação com slide. Um negocinho der errado, você fica todo constrangido, todo ferrado. 2, 4, 6, 8. Agora tá certinho. Bom, agora que eu arrumei, então vamos voltar aqui. No computador, os primeiros, né? Vou falar aqui sobre os primeiros processadores. Eles eram 8 bits, 8 fragmentos de memória, 8 células, 8 transistores ou 8 relés. E eles poderiam ter carga negativa ou zero de carga ou carga positiva, tá? Que seria sem carga ou com carga. Então, cada sequência de 8 bits gera uma string, um valor, uma letra, alguma coisa no sentido de uma informação inteira. Então vamos supor que o computador queira fazer uma soma simples, tá? Do número 7 com o número 3. Aí ele vai lá, ele carrega 7 cargas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais carrega 3 cargas. Aí o sistema fazia a leitura e via quantas cargas estavam carregadas. Aqui estariam 10 cargas carregadas, assim por diante. Memorizar uma palavra, por exemplo, vamos supor que você queria fazer uma agenda telefônica. Então você formava as palavras, as strings. Então cada sequência binária significava uma letra ou um número. Ok? Aqui eu poderia ter uma sequência que é armazenada, que poderia ser a letra A, a letra M, a letra D, a letra R, e assim vai, até formar
a palavra André. E ali ficava armazenado. Enquanto tivesse uma fonte de energia para sustentar esses fragmentos, eles estariam carregados. No momento que se desligasse a fonte de energia, automaticamente as células iam descarregando e assim a memória ia apagando. Então, como no cérebro, como no computador, a gente tem um módulo, uma parte que faz cálculo, que processa informação mais rápida, uma outra parte que armazena o resultado desse cálculo e uma parte que grava para sempre, mesmo quando falta energia. A mesma coisa, no cérebro a gente tem praticamente a mesma coisa. A gente tem uma área central aqui do cérebro, que é o pré-frontal, responsável pelo processamento da informação. Aí a gente tem uma área hipocampal, que guarda a memória temporária, e alguns setores do cérebro que vão armazenar essa memória para sempre, como acontece no computador. Bom, então aqui no computador, isso aqui é um processador aberto. Cada componente desse equivale a um portão que abre e fecha para que as informações elas se concatenem ou se dividam. Ou seja, quando eu faço uma soma de 7 mais 3, há um portãozinho que abre para todas essas cargas entrem numa mesma via, fazendo uma adição. Aí o portão ele pode ficar normalmente aberto, normalmente fechado, variavelmente aberto, variavelmente fechado, formando os cálculos entre adição, subtração, divisão e multiplicação. Na verdade, existem duas operações, adição e subtração, porque a divisão ela origina-se da subtração e a multiplicação é uma adição aperfeiçoada, potencializada. Então, assim, o cérebro funciona de forma binária, o cérebro eletrônico, né, o computador, de forma binária. Por isso que a gente fala quando uma pessoa, fulano é binário. Por quê? Porque ele é 0 ou 1. Um. Ele é radical, do jeito que ele estudou aquilo que entrou na cabeça dele não sai mais. Por isso que vem esse termo, fulano é binário. Assim funciona o computador. Já o cérebro, com os neurônios e as células glia, fazem a mesma coisa que o transistor, só que de forma não só unilateral, é tridimensional. Não são cargas que só tem uma via de passagem. Elas podem pular, né? O computador, ele são várias vias, né? Várias estradas que vão interligando os transistores dentro do processador. Então, ele não tem como fazer um jumper, ele não tem como fazer um salto. Só o computador quântico faz isso. Mas o computador normal, ele não faz salto. Ele anda pela via. Já o cérebro, o que ele mais faz é salto. Ele consegue juntar os axônios e grudando um neurônio ao outro, e se juntando para fazer uma informação escrita da mesma forma que o computador escreve a informação. Da mesma forma que o computador escreve a informação, o cérebro também escreve a informação. Com uma diferença pouca, né, em relação, mas que faz toda a diferença. Agora, o que é mais interessante de tudo isso?
Diferente do computador, que só consegue processar informações ora programadas, o cérebro consegue juntar e criar informações que não foram programadas. Mas, pelo fato do cérebro ser analítico e não binário, algumas tarefas deixam-o lento em relação ao computador. Por exemplo, quando a gente escreve no computador um número, aqui eu escrevi alguma coisa, uma informação com 4 vias de 8 bits. Escrevi alguma coisa aqui. Tem algo escrito aqui. A hora que eu quiser fazer a leitura, ela é imediata. E hora gravado na memória de massa, que são os discos rígidos, tem dentro do computador, o pendrive, qualquer sistema de memória de massa, eu pego, deixo gravado ali e faço o resgate dessa informação com muita agilidade. E o cérebro já não. Porque o cérebro, ele analisa, ele não simplesmente processa de forma binária. Ele analisa. Então, quando eu chego para você e falo assim, maçã vermelha, na hora, o teu sistema, o teu lobo occipital passa pelo corpo caloso, transmite para o lobo frontal a imagem de uma maçã vermelha. Para o computador, maçã vermelha ou ovo frito sempre será cargas positivas e negativas. Sim ou não. Preto ou branco. Sempre será binário. Pelo fato do nosso cérebro ser analítico, ele tem função que uma coisa medíocre como o sistema computacional acaba sendo melhor que ele para armazenar coisas à toa. Aí já começa o porquê das coisas em relação à psicologia. Aqui já começa o porquê das coisas em relação ao comportamento da mente humana. No momento que a gente sabe que o cérebro, ele analisa, ele é multidimensional, diferente do computador que é univial, binário, não faz intersecção, o cérebro faz, para qualquer lado. Para qualquer lado. Bom, o que depende para que o computador faça o seu bom trabalho de carregar cargas e descarregar cargas? Basta ter o bom funcionamento. Basta ter um bom funcionamento. E do momento que está escrito, se você não pegar aquela mídia que você gravou, que pode ser um pendrive, um disco rígido, um SSD, ou simplesmente um serviço de nuvem que fica guardado, né, no servidor, na internet. Se não der pane, ele estará gravado para sempre. E o cérebro não é assim. Porque tudo é analisado. Agora, olha o que é mais interessante nessa história.
se para o computador basta que o funcionamento esteja ok e ele simplesmente consiga carregar e descarregar suas células, para o cérebro não basta estar só funcionando. Para o cérebro, o ambiente modifica o seu funcionamento. Por que que o ambiente modifica o seu funcionamento? Para o computador, você pode estar numa guerra mundial e ele vai estar lá carregando mais e menos. E o cérebro, dependendo da pressão psicológica, ele não carrega mais e menos. Aqui basta ter energia elétrica. Aqui basta ter energia elétrica. Aqui tem que ter uma condição química para conduzir esses impulsos elétricos. E essa condição química, o que depende são os neurotransmissores. Serotonina, dopamina, citocina e entre outros, adrenalina, entre outros ímãs que compõem a condição bioquímica para ter condução elétrica nesses fiozinhos que são os neurônios. Ok? Ok. Então agora eu vou abrir para vocês aí, para quem quiser fazer alguma pergunta que não entendeu alguma coisa. Maria Luísa levantou a mão, quer perguntar? Entenderam a diferença, mais ou menos como funciona o cérebro eletrônico do computador? Deu para visualizar alguma coisa do funcionamento, gente? Alguém responde um sim ou não aí. Sim, sim, professor. Deu para entender, sim. Sim, perfeito. Ok. Maravilha. Então, olha aonde a gente começa a criar os problemas do cérebro humano. No momento que a condição de trabalho envolve o meio, a condição de trabalho não é só carga elétrica e sim química, e o cérebro ele analisa, ele não processa informação. Toda informação que passa pelo cérebro obrigatoriamente tem que ser analisada. Tá? Então já estamos num começo bom aqui. Bom, a diferença entre a memória permanente e temporária. Algumas atividades cerebrais, elas dependem de muito cálculo. Eu vou dar um exemplo aqui. Deixa eu pegar uma foto aqui do partes do cérebro. Vamos pegar aqui uma partes do cérebro. Então vamos lá. Olha, vamos pensar aqui numa atividade que um ser humano está se adaptando, aprendendo. Vamos pensar, né, num exemplo. Vamos pensar no ser humano aprendendo a andar, tá?
Então, vários elementos compõem o cérebro, né? O encéfalo é o órgão principal que é formado por vários segmentos, lobos, córtex, assim por diante. O lobo frontal, quando a gente pega a divisão do cérebro e cada um com a sua função, vamos pensar, tá, que tudo é holístico. Então, quando eu falo, um determinado setor do cérebro é responsável por tal coisa, não podemos levar ao pé da letra, tá? Porque ele não trabalha sozinho naquela função. Tudo depende de tudo. Tudo é sistêmico. Mas só para poder ilustrar mais ou menos como que funciona. Então, vamos imaginar que a pessoa está aprendendo a andar. Então, ela faz uma força violenta aqui, ó. Ela está colocando em atividade o cérebro dela, em muita atividade. E ela tá gastando além dessa parte que é cálculo, aqui a gente tem o cerebelo, que também é responsável pelo equilíbrio. Aí aqui a gente tem também coisas relacionadas ao sistema motor. Aqui mais uma memorização do que está acontecendo. E essa parte de trás aqui é mais a visão do que está acontecendo. Então, olha a energia que todo o sistema está gastando para poder aprender uma atividade. Imagine que toda vez que a gente for andar, né? A gente não, vocês forem andar de forma bípede, imagine a energia que se gasta. Então, como é que se resolve isso nos mamíferos? Ou em outros animais? Faz aqui o aprendizado, cria-se um esquema sináptico, criando um programinha, uma rede neural, instala-se em algum lugar do cérebro, de acordo com a atividade. Aí, quando você precisa desempenhar a caminhada, ela se torna automatizada, fazendo com que essa parte não gasta energia, poupando energia. Muito bem, então a gente tem um processo de aprendizagem que utiliza todo o sistema em conjunto, gastando o máximo de energia possível, forma-se o aprendizado, joga esse aprendizado em uma forma de um esquema e, quando precisar usar essa atividade, ela é automática. Pronto. Já temos 2 elementos aqui que a gente já consegue começar a entender de onde vêm os problemas da mente humana. Porque a gente já tem que o cérebro processa informações dependendo do meio e da condição química, e a gente já sabe que tem processos automáticos. Porque não daria para fazer tudo manual, todo dia a mesma coisa. Não daria para sustentar tanto gasto energético. Então, é necessário que haja processos automatizados. Então, lá, já temos aí, tá? Que o meio
modifica o funcionamento. Já temos que existe um processo que é automatizado. E agora, o que é o sistema límbico? Vamos lá. O que é o sistema límbico? E vamos que vamos. Está começando a ficar fácil para o nosso paciente entender por que que dá pau na cabeça dele. Começando a ficar fácil. Então, deixa eu pegar aqui o melhor fotinho para o sistema límbico. Deixa eu ver qual tá mais bonitinha. Acho que essa aqui tá legal. Ok. Aí você vai fazer a seguinte pergunta para a pessoa. Fulano, por que que o ser humano, os mamíferos de um modo geral, possuem uma memória melhor do que os não mamíferos e dos seres mais simples? Por que que a mosca não tem a mesma memória? Por que que o peixe não tem a mesma memória? E por que você tem memória? Porque o elefante tem memória que é melhor que a sua? Porque são seres projetados para ter longevidade, vida longa. Se você pegar uma vara de pesca, jogar num tanque e colocar uma tilápia lá, se você jogar 1 milhão de vezes, ela vai morder o anzol 1 milhão de vezes. Se você jogar um anzol para um rato, ele não só morde uma vez só o anzol, como ele se comunica com o resto da rataiada e ninguém mais morde o anzol. O sistema de comunicação dos ratos é algo que é bem misterioso, que a ciência ainda não estudou a fundo o quanto eles se comunicam. É um dos mamíferos, tirando o ser humano, que mais tem mecanismo de comunicação em grupo. Ok. A memória serve para te manter vivo, para você cair uma vez só na armadilha e não cair mais. Tá. Mas a memória, ela tem uma certa prioridade. Então nós temos memória de aprendizagem intelectual, que elas moram numa região mais humana, aqui, ó, no córtex. E nós temos uma memória de sobrevivência mais animal, que ela mora mais perto da amígdala. A memória intelectual, ela é dotada de todo o sistema para que o ser humano consiga, no seu sistema analítico de informação, buscar algo do processamento matemático, algo da visão, algo da audição, algo da memória espacial. Então, fica tudo aqui em cima no córtex, que é a parte mais evoluída do nosso cérebro. Agora, a memória da porrada, ela fica aqui, ó,
bem próximo ao sistema que gera as emoções. E bem próximo dessa amígdala. Por quê? Vamos supor que aqui você olhou, bateu aqui no occipital e na hora você percebeu que é algo que vai te colocar em risco. Olha por que tem que ser aqui embaixo. Aqui dispara a amígdala faz os hormônios e joga aqui para baixo. Joga para cá e joga para baixo. Para baixo para a galera ficar mais rápida, os músculos rápidos, coração batendo rápido, osso mais forte, sem dor, para poder ter a melhor versão para a sobrevivência. Então, tudo que tem forte carga emocional, forte carga de perigo, vai ficar aqui embaixo, afastado da parte analítica e se torna um processo automatizado. Bacana, tá ficando cada vez melhor a parada. Agora a gente já sabe que o nosso cérebro, ele depende do meio, ele depende da qualidade da informação, ele depende da questão química, e ele depende das paradas automáticas, que é para economizar energia, e ele depende da parada principal, que é o sistema límbico, que é para a hora que o bicho vai pegar. Então, é nessa parte que fica lá embaixo que o que está acontecendo com a sua cabeça mora. Lá embaixo. E as memórias que formam todos esses processos, elas criam redes sinápticas, esquemas neurais, circuitaria, tá? Pela ordem. É assim que funciona. Não vou entrar muito em detalhe nesse ponto, mas numa questão hierárquica é assim que funciona. E o sistema vegetativo? O sistema vegetativo deixa eu pegar uma fotinha aqui dele.